Sejam muito bem-vindas, fabulosas, a mais um episódio do nosso programa do Crepe ao Congelado. Aqui nesse programa, no nosso canal de vídeos Minha Fábrica de Crepes, eu sempre trago conteúdos exclusivos, específicos, temas que eu abordo que vão te ajudar a fazer renda da sua cozinha, faturar 3 mil por mês com crepes congelados, com apenas 2 horinhas por dia, isso mesmo. Então, se você precisa de uma renda extra ou uma renda principal, tá aí sem muito tempo para fazer renda, o seu lugar é aqui. Então, o tema de hoje é muito importante, tem muita coisa boa vindo para aí, fica comigo. Mas antes, se você não me conhece ainda, eu sou Pris Silva, eu sou a criadora da versão congelada de crepes suíços. Adaptei esse formato tão lucrativo que já vendeu mais de 11 mil crepes no momento que eu gravo esse vídeo e que vai dar esse mesmo resultado para você. Um produto de baixo custo, alto lucro e muito resultado. Antes de mais nada, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho que sempre que tiver vídeo novo você vai receber. E se gostar, claro, deixa o seu like aqui também pra gente continuar entregando esse conteúdo e fazendo mais mulheres terem resultados, terem transformações em sua vida com a renda com crepes congelados. E o tema de hoje é um tema muitíssimo importante, ele rege toda a base, do negócio de casa com crepes congelados e é uma dúvida muito frequente que eu recebo, que é em relação a quanto eu devo vender o meu crepe suíço congelado. A parte de preço, precificação é um desafio para muitas mulheres, então resolvi trazer um conteúdo riquíssimo aqui para você sair daqui, já com outro olhar e já caminhando mais um passo, mais um degrau para você começar essa jornada com tudo. Para começar, é importante a gente falar sobre a precificação. Muita gente não sabe o que é a precificação. É, como eu mesmo coloquei aqui, por quanto vender. É o preço de venda. Qual o preço de venda do seu crepe suíço congelado? E precificar, que é a arte de desenvolver esse preço final, é um desafio para muita gente. Mas você vai ver no decorrer desse conteúdo que é relativamente simples. É preciso tomar apenas algumas atenções e você vai sair daqui, afiada. Então a precificação é fazer o preço de venda do seu crepe congelado. E nele você vai ver que está envolvido alguns custos, lucros, que é o que você vai tirar para realizar seus sonhos, para fazer as suas coisas. Tem também uma parte da creperia da sua casa. Como assim, Pri? Então fica comigo que você vai entender tudo já já. E muita gente confunde precificação, sabe com o quê? Comparação. Mas não é uma comparação sadia, não. Precificação, você vai lá e desenvolve o preço de venda do seu crepe. Comparação, você vai lá no vizinho que vende crepe, às vezes nem é congelado, É crepe ao vivo. Ou pior, nem é crepe. Você pega lá um cara que vende salgado, um colega de trabalho que vende salgado, um outro produto parecido e pega o preço dele e fala assim: vou usar esse preço porque eu acho que tá ok. E isso é gravíssimo, é um dos grandes erros cometidos com frequência e que você já vai começar certo, porque você já está assistindo esse conteúdo, então você já vai saber como fazer. Então existe uma grande diferença entre precificação e apenas uma comparação. E você vai entender com mais detalhes já já. Alguns critérios, são envolvidos para fazer a precificação. Basicamente, a precificação ela é baseada em dois fatores, que é o custo e o lucro. Então, o que acontece? A gente tem o custo e o lucro, que são as bases. E lógico, quando a gente desenvolve a precificação do nosso crepe congelado, são mais de um custo. Tem dois tipos de lucro também, que eu vou explicar para vocês. O custo, então, como o próprio nome diz, tudo que você gastou
para fazer aquele crepe suíço ser vendido, para ele estar em plenas condições de ser vendido. E aí vai embalagem, massa, recheio, tudo, exatamente tudo que você teve de custo envolvido. Você gastou para fazer recheio, você gastou energia, tá tudo aqui. E o lucro, tem dois tipos de lucro, como eu disse para vocês, né? O lucro é o que sobra e o custo é o que sai, tá? Para ficar bem claro. Dentro desse lucro existe a sua mão de obra, o seu lucro, vamos dizer assim, ó, mão de obra. E o caixa, que é o lucro da creperia. Ó, o caixa. E outro ponto crucial aqui para você ter êxito, e eu já vou te explicar o motivo. Por que que então eu não posso, Pri, pegar tudo para mim e é para isso, né? Tô lá, produzo, tiro os custos, pego o dinheiro tudo para mim e sigo feliz na jornada. Sim, você vai seguir feliz na jornada, mas é importante entender esse caixa da creperia. Quando a gente tem um negócio, mesmo que pequenininho, é uma empresa, é um negócio dentro de casa. E mesmo que pequenininho, você vai ter algumas necessidades envolvidas aí no percorrer do trajeto. Então, se a sua máquina de crepes precisar de uma manutenção, se você precisar comprar uma outra máquina para crescer, se você hoje não tem um freezer e precisa comprar um freezer para ampliar o seu armazenamento e seus crepes de pronta entrega para poder vender mais, se às vezes hoje você está começando com a máquina caseira e você quer comprar a máquina profissional, tudo isso e muito mais são custos que você vai precisar ter investimentos, né? Custos, às vezes investimentos. E de onde você vai tirar? Daqui, ó. Você vai tirar do caixa da creperia. Porque a sua mão de obra vai estar separadinha lá. E aí ela sim, ela é tudo para você. É para você utilizar da melhor forma possível na sua vida. Mas aqui já está um grande aprendizado que você precisa anotar aí para não esquecer. Quando você tem uma precificação, você tem custos e lucros. A diferença, o custo é o que sai, embalagem, massa, recheio, tudo que vai sair que você vai gastar. E lucro é o que vai sobrar, é o líquido. Tirei tudo de custo, o que sobrou? É o lucro. E dentro de lucro tem a sua mão de obra, que é o seu lucro, que é o seu salário, que é o seu ganha-pão. E tem o caixa da creperia, que é aquele dinheirinho que você vai deixar separado para essas futuras melhorias, manutenções, crescimento, né, aquisições novas e, claro, conseguir caminhar aí no rumo de 3 mil de faturamento e até mais. E é por isso que precificar é tão importante. Para você ter tudo isso, que é na ponta do lápis, para você não cair no canto da sereia de pegar e comparar com o vizinho, comparar com o colega e depois não saber o que você está fazendo, não saber o rumo que você está seguindo, simplesmente caminhar com uma venda nos olhos. Então, quando você precifica, você tem segurança. E é importante, tão importante, porque quando você está vendo esse vídeo, você já está começando da maneira correta. Lá atrás, eu cometi erros na precificação. Para vocês terem noção, o meu crepe eu comecei vendendo a metade do preço que ele valia. Lá atrás, no início, que eu estava aprendendo, que eu não tinha por onde me basear, não tinha um mercado para me apoiar, não tinha profissionais qualificados que já passaram, que já trilharam por aquele caminho para me ajudar, eu sim pequei muito, errei muito na precificação. Eu vendi um crepe a R$3, sem nenhuma noção do quanto aquilo custaria para mim. Até fiz a precificação, mas fiz de forma totalmente errada. E se você não quer cometer esse erro, fica até o fim, que você vai saber como é preciso precificar da forma correta e como fazer isso, tá? Então, não cometer esse mesmo erro que eu cometi lá atrás nessa trajetória sua. E por que, Pri, eu preciso dedicar tempo, investir tempo em precificar o meu crepe?
Por que que eu deveria perder tempo com isso? E eu te falo, não perde tempo. Para você fazer uma precificação, é questão assim, você tendo apoio, tendo suporte, tendo método, você gasta poucos minutos. Tá, vou pôr 1 hora, mas nem isso. Porque é só uma conjuntura de dados que você já vai ter coletado e você vai jogar aquilo em uma planilha, seja ela manual, seja virtual, e você vai chegar no seu preço de venda. Então, você não precisa investir tempo. Nossa, eu preciso tirar horas para fazer isso todos os dias. É uma única vez. Você faz a sua precificação da forma correta, dedica um tempinho lá curto para fazer isso e você já tem seu preço na mão com segurança. Depois, quando que você vai precisar mexer na precificação novamente? Depois de reajustes. A gente sabe que existe inflação. Então, no nosso país, hoje a farinha custa um X. Daqui 6 meses ela pode custar Y. Então, nesse período, né, de 6 a 12 meses, a gente sim tem que ir lá e conferir se aquela precificação tá ok, se aquele preço de venda que a gente colocou dá para manter ainda, se a gente precisa anunciar algum reajuste. Mas pensa só, é de 1 a 2 vezes no máximo por ano que você vai precisar fazer isso. Então, não precisa gastar, investir tempo demais. E mesmo se tivesse, eu te falo, vale a pena. É investimento de tempo. Você vai ver o quanto isso vai refletir, inclusive, nas suas metas, no seu faturamento. A precificação correta vai clarear onde você vai chegar. Vai te dar dados. E eu vou dar exemplo disso logo, logo. E qual que é o maior benefício em entender o que é o seu lucro? Quando a gente tem a precificação, a gente sabe exatamente o que sai e o que entra. A gente tem, o controle na palma da mão. E quando a gente tem o controle na palma da mão, a gente sabe que tá seguro aquilo que a gente está vendendo, o preço que a gente está vendendo. A gente deita a cabeça no travesseiro, tranquila que você tá caminhando da forma correta. Você não deita no travesseiro pensando, meu Deus, será que o que eu vendi hoje vai pagar as despesas do que eu tive para produzir esses crepes? Não vai ter isso, porque você tem esse controle. E assim, você vende com segurança. E o que é vender com segurança? Não é só você ter a segurança em si, de que o crepe, né, tá sendo vendido no preço correto. É sua segurança com o cliente. Se vier o cliente chorão, aquele cliente que você nem quer ter como cliente, aquelas pessoas que não valorizam o seu produto, você tem total firmeza e segurança de que o seu preço é um preço justo, é um preço que vale a pena. E por isso que sim, lógico, o tema é precificação, mas toda a questão de qualidade, de trabalhar da melhor forma possível, lógico, de ter um produto de qualidade, divulgar da forma correta, estratégia de vender, mas nada adianta. Não adianta você ter um crepe delicioso, excelente, você divulgar da forma correta, você tá impecável em tudo, se você precificou da forma correta, se no fim do mês não sobra o que você precisa no seu bolso. Então, de novo, você tem segurança na venda com o cliente. Você consegue fazer metas. Você consegue saber quanto você vai faturar no fim desse mês. Você consegue projetar. Por exemplo, mês que vem, estou no fim desse mês, já vou projetar o mês que vem. Mês que vem eu quero faturar R$3.000. Quanto que eu preciso para eu ter esse resultado de faturamento de R$3.000? Você vai saber quantos crepes você precisa vender e automaticamente que plano de ação você precisa para vender esses crepes. Entende como fica suave sua caminhada, como fica organizada? Então, é por isso, um dos maiores benefícios de você ter a precificação correta é para você fazer metas e metas reais, metas atingíveis e metas que realmente vão frutificar o resultado para você. Beleza, Pri, mas e se eu não precificar?
Você tá falando aí, às vezes eu vou comparar, né, com o vizinho que faz crepe, ou que faz salgado, ou que faz outra coisa. O que que acontece se eu fizer isso? Na verdade, é exatamente o oposto, né? De tudo isso que eu falei de benefício, é o malefício. E além de tudo isso, de você não ter segurança na hora de vender, você ficar de perna bamba se o cliente falar assim: "Ai, você não faz um menos?", você não tem segurança. Você não vai ter o controle na mão. Então, você não sabe se vai sobrar dinheiro para pagar suas contas, se vai sobrar dinheiro para você fazer alguma coisa. Você não sabe nem se vai sobrar dinheiro para você pagar o que você gastou, porque você está totalmente desorganizada. Você não consegue fazer meta. Então você fica assim, a ermo, né? A Deus dará. Ah, vou seguindo, vamos ver o que que dá. Então, totalmente o contrário dos benefícios acontece se você não precificar da forma correta. E ainda você fica refém da concorrência. Se tiver, porque é o mar azul, os crepes congelados, você tem aí um formato inovador, potente de mercado, escalável, que assim tem potencial de realmente virar uma grande fábrica de crepes. Começa pequenininho e pode sim virar uma grande fábrica de crepes. Pode ser que às vezes tenha uma concorrência futuramente. E aí você fica totalmente refém dela, porque você não precificou, então você não sabe. Se o concorrente faz um menos, se o concorrente faz desconto, você vai lá e faz também, porque você não sabe se o preço que você está vendendo realmente é o certo, você não tem segurança. Entende? O porquê é ruim você não precificar? Você também não tem controle sobre o que pode dar de desconto, sobre uma promoção, uma campanha legal, uma estratégia que você pode utilizar. Você não sabe se você pode tirar alguma coisa. Revenda, por exemplo. Um dos formatos, né, de venda dos crepes congelados é através de revenda. Um local, um estabelecimento físico vai representar sua marca e revender lá nesse local. E nesse caso, por exemplo, eles têm a margem de lucro deles. E você vai ter que tirar um pouco da sua parte para ele ter a margem de lucro deles. Só que você ganha pela escala, pela quantidade, pelo volume. Se você não sabe precificar ou não precificou, como é que você sabe se você está ganhando ou perdendo? Se você vai fazer uma campanha, ó, 10% de desconto na primeira compra, alguma coisa nesse sentido, lógico, sempre com estratégia, você não sabe se você está fazendo certo, se você pode tirar. Recentemente eu fiz uma live com frete grátis. Eu ofereci frete grátis para todo mundo que comprou no dia do meu aniversário. Eu fiz uma live no dia do meu aniversário, no momento que eu gravo esse vídeo, foi recente, e eu fiz uma live. Ó, frete grátis, que não é o que eu promovo, né? A pessoa paga o frete aqui, para todo mundo que compra na live. E eu fui e entreguei e não cobrei o frete, mas eu tive segurança de que eu podia fazer isso. Porque, ó, eu precifiquei, eu sei as margens que eu tenho. Então, soube que era uma estratégia boa, que foi uma estratégia eficaz eu tá fazendo esse frete grátis, porque eu tive que tirar de algum lugar. Eu gastei combustível para entregar. Então, eu tive controle. Se eu não tivesse, eu ia simplesmente estar fazendo. Então, é muito importante também para você saber dar promoções, campanhas, revendas, desconto até onde você pode chegar. E por fim, não menos importante, o risco, né? O risco que você tem assim de trabalhar e não ver a cor do dinheiro. E isso, gente, acontece com mais frequência do que você imagina. Tem muitos ramos alimentícios que a pessoa é autônoma, trabalha em casa assim, urra, urra e não consegue ver a cor do dinheiro no fim do mês. Isso tudo oriundo, vindo de qual motivo? Não precificar da forma correta, tá? Mas isso você não vai cometer porque você está assistindo esse conteúdo. Beleza, Pri, já tô super entendendo. Depois vou dar uma parte mais prática, como você pode organizar essa precificação aí na prática. Mas antes, você pode estar se perguntando, qual que é o melhor momento para eu estar precificando meu crepe suíço congelado então? Ó, depois que você testar, fizer suas degustações, seus ajustes, é realmente no início, antes de começar
as vendas. Por que que eu tô dizendo isso? Parece óbvio, né? Mas tem gente que não precifica, começa, depois que vai precificar, ou vê que tá muito caro, ou vê que tá barato e tá perdendo dinheiro. E aí fica muito mais difícil você chegar lá pouco tempo depois que você lançou o produto, pôr a cara no mercado e falar: ah, né, esse preço não tá, agora é tal. Reajustes semestrais, anuais, é comum. Mas você começar depois de um mês, já falar por falta de controle, por falta de precificação, falar que não é aquele preço mais, é muito feio. É muito ruim para sua renda com crepes, para os seus clientes, para o seu resultado. Então, antes de começar, fez lá a degustação, fez os testes, vou ajustar tudo para eu começar, faz a precificação. Que aí você já vai ter segurança, né, de que está começando certo. E antes mesmo de divulgar, vai divulgar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos status, olha, eu tô fazendo crepe. Antes, porque a partir da primeira compra, quando aquele primeiro cliente falar, eu quero fazer uma encomenda com você, eu quero fazer um pedido com você, você já tem que ter segurança de que preço você está vendendo. E as pessoas mais erram em todos esses pontos que eu disse para vocês, né? Pega o preço do vizinho, que às vezes nem é crepe, ou precifica depois que começou, é um erro muito crasso. Não separa lucro, mão de obra com caixa da creperia, pega tudo para ela. Não considera os custos de forma correta, não relaciona todos os custos de forma correta. Chuta o preço. Às vezes ela nem olha do vizinho, não. Ela simplesmente medita e fala: eu acho que esse crepe vale tantos reais. Gente, isso é terrível. Isso é um dos maiores erros. Não cometa esse erro. Chutar o preço. Você precisa saber na ponta do lápis quanto custa. E também, um outro erro grande, que talvez não vai estar na sua visão agora e você pode se impressionar, não padronizar. Não padronizar os seus crepes suíços. Pri, sério mesmo que eu tenho que padronizar? Sim, inclusive a gente tem conteúdo aqui sobre isso, de padronização. Quando você padroniza os crepes, o benefício é mútuo, é vários. Por quê? O seu cliente vai comer sempre o mesmo crepe, mesma experiência, mesma quantidade. E você, dentro da precificação agora, vai ter o controle do seu custo. Se você sabe exatamente o que gasta em cada crepe, você sabe o preço que aquilo te custou. Se você sabe o preço que te custou, você sabe o lucro que tá te sobrando. E assim você sabe quanto no fim do mês, com sua meta estabelecida, vai conseguir colocar no seu bolso. Veja só? Então a padronização também ajuda muito. E eu tenho uma aluna, inclusive, que ela já trabalha com crepes. Ela entrou na metodologia Minha Fábrica de Crepes sem trabalhar com os congelados, só trabalhando com crepe ao vivo e assim, tudo ela que aprendeu com a vida. E ela cometia alguns erros crassos em relação a essa precificação também. Ela simplesmente, quando eu perguntei do preço do crepe dela, ela falou que não sabia. Não sabia o custo, não sabia o lucro, muito menos separava o lucro em dois, que é mão de obra e caixa. Quando ela foi estudar metodologia e mentorias e tudo mais, ela relatou para mim que realmente foi um choque de realidade. E que agora ela tá pondo tudo na ponta do lápis e tá assim, rezando para não ter que fazer nenhuma modificação muito cruel. Então, ainda no momento que eu gravo esse vídeo, ela não teve o feedback final, ela tá no início da jornada, mas espero que ela tenha agora essa condição de estar fazendo essa precificação. E se tiver que ajustar, que ajuste. É preciso, antes tarde do que nunca. O que não pode é você estar precificado da forma incorreta. É você perder dinheiro. Mas você que está me vendo agora, se estiver começando do zero, aproveite o ouro, porque é a sua hora de começar certo. Indo pelos caminhos aqui, mais na prática, eu sei que você está ansiosa, né, para saber, então, o que que eu faço, Pri? Assim, como que eu direciono? Eu já entendi todos os conceitos, mas por onde que eu posso começar? O primeiro ponto é você entender o cardápio que você vai começar.
Qual que é o cardápio dos seus crepes? Quais sabores você vai começar? Pri, mas o que isso tem a ver com precificação? Ora, você vai ter um crepe lá montado, feito no fim para ser vendido. Aquilo teve um custo. E o que você gastou na composição daquele crepe? Você não gastou dinheiro para comprar o presunto? Você não gastou dinheiro para comprar a mussarela? Então, se aquele crepe você não sabe o cardápio, a composição, como que você vai precificar? Então, é montar o seu cardápio, em primeiro lugar. Definir os sabores que você vai começar. Aí sim, você vai ter os insumos necessários para aquele crepe se tornar real. E aí você vai precificar cada um deles e você vai ter o custo desses insumos. E como que eu organizo então isso, Pri? Ó, lista de quantidade e de preço. E como que é essa lista? É uma lista que pode ser simples, não precisa ser robusta não. Você precisa saber o que você gasta, definir o cardápio, sei o que eu gasto. Então agora eu vou saber quanto que eu gasto em cada, quanto custa e eu vou chegar no preço de cada crepe. Achei lá o meu custo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, se o seu custo for R$ 2 de custo, por exemplo, você sabe que aquilo é dinheiro que não volta, que é o que você precisou para investir. Por exemplo, R$ 2. Aí você sabe colocar a sua mão de obra por cima, o lucro da creperia, que já já eu vou dar indicações de como você chega nisso, tá? Mas aí você vai somar com a mão de obra, com o caixa, que é o lucro da creperia. Isso vai dar o preço de venda. Então, porque quando você sabe o que gasta e quanto gasta, fica muito mais fácil. É só adicionar a mão de obra e o caixa da creperia. E como, Pri, que eu posso chegar na minha mão de obra? Eu não tenho noção, eu nunca fiz crepe, nunca trabalhei com nada nesse ramo, eu nunca empreendi. Como que eu sei o quanto eu vou pôr de verba para minha mão de obra? Eu não sei precificar o meu trabalho. Olha só, depende muito, né? Cada pessoa, ela vai colocar o seu preço de uma forma. Mas uma dica que eu dou para você é o seguinte: anota o tempo gasto em cada etapa do crepe. Você está produzindo crepe. Desde o início da produção até a entrega dele, o que você gasta de tempo para aquele crepe? Aí você vai definir uma hora, um valor por hora. É o seu salário, gente. Quando eu falo mão de obra aqui, a gente fala lucro e tal, não, é o seu salário. Lucro é o jeito bonito de falar, mas assim, você tem o seu salário. Você está trabalhando e está recebendo por aquilo. Então, como que eu calculo mão de obra? O tempo que eu gasto para produzir, esse tempo vai ser acelerado com o tempo, tá? É muito importante dizer que quanto mais pratica, melhor fica, mais rápido fica também. Então, óbvio, às vezes no início você vai demandar um tempo maior para produzir todo o processo do crepe do que depois, que você já está mais ágil. Mas precifique o início, comece. Depois, se precisar fazer essa nova precificação, constatar se é isso mesmo, se vai fazer algum ajuste, aí já é futuro, tá? Então, quanto tempo você gasta na etapa para fazer o crepe e coloque um valor por hora. Esse valor por hora, você pode pegar, por exemplo, baseado num valor mensal que você gostaria de receber. Se eu produzisse 8 horas por dia, né, todos os dias, de segunda a sexta, e eu tivesse a hora a X reais, se eu somasse isso no fim do mês de 30 dias, quanto que eu receberia? É uma base boa. Que aí você sabe que se você produzir 8 horas todos os dias, você receberia aquilo. Ou então, não, eu trabalho fora, eu quero uma renda extra, eu quero R$ 2.000 de faturamento, por exemplo. Você pode fazer a mesma conta. Quanto que eu gastaria, quanto que eu preciso ganhar por dia, por exemplo, para eu estar em cada hora produzida de crepe, para no fim de 30 dias eu ter 2.000. E aí você faz essa conta, tá? Então eu indico sempre isso, ó, na mão de obra, você considerar esse fator de tempo que você gasta por crepe e dinheiro.
Quanto que vale essa hora de acordo com a base aí mensal que você deseja faturar. Por que que não tem um valor que eu possa dizer aqui? Porque cada fabulosa pensa de um jeito, deseja um valor. Então vai valor de 2.000 por mês a 5.000 por mês. Existem fabulosas que pensam e desejam coisas diferentes. Então por isso que você tem que ver a sua realidade. O que que você deseja? E por fim, não menos importante que eu trouxe aqui, como que eu consigo, né, fazer as metas em cima da precificação. Lembra que eu disse para vocês que para a gente fazer a meta de quanto a gente quer faturar no mês seguinte e tal, a gente vai depender disso aqui? Pois é, vamos supor que aqui você chegou num preço de venda de R$6. Vamos supor que, peguei os custos, deu 2, mão de obra, lá, caixa, deu 5 e uns quebrado, arredondei para 6. Por exemplo, tá, gente? Novamente, é um exemplo. E você fala, eu quero faturar no próximo mês R$3.000. Então, você pôs essa meta. Então, vamos supor que a meta é 3.000, certo? Se você precificou, seu preço de venda é R$6, para você faturar, ou seja, preço de faturamento, receita, né? O que vai chegar de crepes vendidos no seu bolso no fim do mês. Quantos crepes você precisa vender? Só dividir 3.000 por 6, que dá 500. Aí, o que isso vai te dar? Eu preciso vender 500 crepes em 30 dias do mês que vem. Então vou fazer uma meta por dia. Então, vamos lá. Aqui dá... Se eu ver, fazer uma conta aqui na calculadora. Que aqui não foi programado, não. 500 dividido por 30. 17. Então, se você sabe que você precisa vender 500 crepes por dia, desculpa, por mês, e o mês tem 30 dias, deu mais ou menos 17 crepes, que deu picado aqui, por dia. Então, você tem a sua metinha. Então, eu sei que eu tenho 17 crepes por dia para vender. Se um dia eu vender 40, no outro eu posso vender um pouco menos. Mas se eu vendi 0 hoje, amanhã eu tenho que vender 17 mais 17. Então, a precificação te dá uma visão de meta, de onde você pode chegar. E sem ela, como que você vai fazer? Se você não sabe se 6 tá barato, tá médio ou tá ruim. Então, quando você tem certeza, você consegue até, inclusive, pôr metas maiores e maiores e cada vez vender mais.